Olá, meus amores. Olha nós aqui novamente, a equipe SERP trazendo novidades para Porto Velho e região. Nós tivemos a brilhante ideia de fazer o nosso SERPcast. O que é o SERPcast? É trazer informações sobre saúde, incluindo fisioterapia, mas todas as especialidades médicas relacionadas à pelve de qualquer pessoa, homens, mulheres e crianças, né? Vou começar falando um pouquinho de mim. Hoje, esse primeiro episódio, vamos estar falando sobre a vida da nossa equipe. Todo mundo vai estar se apresentando. Hoje vai ser mais um bate-papo de quem somos, para que estamos aqui, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos levar de bom para vocês e vamos estar descomplicando a fisioterapia pélvica. Talvez vai ser um pouco. Alguém gosta, alguém não gosta, enfim. Mas a gente vai falar do que a gente faz, o quão bom a gente faz, o que a gente leva, como que a gente trata. Enfim, é isso. Eu sou a Cidinha Alexandre, casada, tenho o Ciselmo como meu esposo, tenho uma filha, Carla Caroline, e uma meia-filha, Rafaela Vaiante. Essa é a Cidinha em casa, Cidinha profissional. Sou fisioterapeuta uroginecológica, entrei nessa área já um pouco mais tarde, um pouquinho fora da normalidade das minhas outras colegas aqui de trabalho, da nossa equipe. Eu fui administradora financeira por muitos anos da minha vida, amava o que eu fazia. Tenho certeza que cada empresa que passei, que foram poucas, foram muito poucas mesmo, eu fiquei muito tempo em cada empresa. Eu tenho certeza que em cada uma delas ficou lá alguma coisa de mim, e é isso que eu acredito, que a gente tem que fazer o que a gente ama, com dedicação. E se um dia já me perguntaram, por que que você saiu da administração? Você não gostava? Não, eu gostava. Porque sempre quando eu faço alguma coisa, eu faço porque eu gosto, eu não faço nada por obrigação. Então, assim, eu acredito que para a gente fazer bem feito, a gente tem que gostar do que fazemos. E assim eu sou com a fisioterapia. Mas aí, quando eu já estava mais velha, já tinha, né, minha filha já estava grande e tal, então eu falei, agora eu tenho esse direito, né? Lá atrás, há muitos anos atrás, também não precisamos entrar nesses detalhes sórdidos, mas eu não tive essa opção de escolher uma profissão. Eu fiz o que tinha na minha cidade, o que que dava para mim fazer, e eu fui para a administração, que era o que eu já estava trabalhando, e foi quando eu fui cursar administração, que inclusive eu e meu marido a gente estudava juntos. E quando eu escolhi fisioterapia, foi porque eu falei: não, agora eu posso fazer uma coisa que realmente eu tenho vontade de fazer, que seria alguma coisa relacionada à saúde. Na época, na minha cidade, tinha fisioterapia, enfermagem e farmácia. Veio os três cursos e eu optei por fisioterapia. E sou muito feliz, mas muito feliz mesmo com o que eu faço. E a fisioterapia uriginecológica veio assim no primeiro dia que eu tive aula com a minha professora querida Simone Fragoas. Ela hoje não mora mais na nossa cidade, mas onde ela está, com certeza, ela faz o trabalho dela com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação a cada paciente que ela trata. E eu escolhi a uroginecologia por conta dela. A professora Simone foi a culpada. E ela comentava: não, Cidinha, você ainda vai mudar de ideia. Quando você passar por outras disciplinas, você vai mudar de ideia. E eu falava: não, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E realmente eu nunca tive dúvida. O meu TCC foi na área de uroginecologia, e quando eu me formei, eu já fui buscar a especialização, eu fui buscar cursos, enfim, e sempre buscando o melhor, porque eu queria ser muito boa no que eu fazia. Eu queria levar meu nome como uma pessoa que faz o bem para as outras pessoas. Eu acho que é isso que o profissional de saúde ele tem isso em suas mãos. Ele mexe com vidas, ele trabalha com vidas. Então a gente tem esse prazer de dar qualidade de vida para esse paciente. E quando a gente dá alta para um paciente, não é só a alegria dele,
é 50-50. A gente fica tão feliz quanto ele. E eu sou, assim, muito grata por hoje ter a oportunidade de eu conseguir formar essa ideia junto com a minha equipe. Eu formei essa ideia, convidei essas meninas todas que estão comigo e elas abraçaram essa causa. E hoje a gente é uma grande família. Eu posso falar que a gente é uma grande família. Eu acho que a gente passa mais tempo juntos no SERP do que com a nossa própria família. E é um ambiente onde é bom estar. Eu acredito que não é só da minha parte, não. Eu acho que todo mundo se sente muito feliz em fazer parte dessa equipe, porque a gente trabalha com amor ao que a gente faz e pelo ambiente que a gente criou. Porque o ambiente não é só um belo local físico, belos móveis, belas decorações. Não é isso. Eu acho que ambiente são pessoas, é o lembrar de um aniversário, é o fazer de conta que esqueceu e depois chega com um bolinho de surpresa, por mais simples que seja, sabe? É aquele colega de trabalho chegar para você na sua frente no dia do seu aniversário e você está conversando com ela e você tem certeza que ela está falando: caramba, ela esqueceu de mim. E eu com o coração apertado, querendo dar um abraço, desejar felicidades. E tô ali segurando firme e forte, porque a gente preparou uma surpresa para essa pessoa. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, à minha família e à minha equipe. E eu falo isso de coração e elas sabem disso. Isso não é falinha clichê, não. Isso é fala de coração. Porque eu até me emociono, de verdade. Eu me emociono de falar disso, porque a gente já passou uns perrengues danados juntos, mas a gente nunca desistiu. A gente se mantém firme e forte. E estamos vencendo, dia após outro, pandemia e perrengues, e venham mais que a gente está aqui para resolver e ajudar e levar informação, porque informação é preciso. E é isso que o nosso SERPcast vai fazer. Levar informação não só para o nosso paciente que já tem o costume com a gente. É para o paciente que não tem noção do que se trata, é para o paciente que se sente às vezes lesado, é para o paciente que não tem a menor noção do que seja isso, porque mora num local onde não tem essa fisioterapia, enfim. É essa a nossa função, é em ajudar pessoas, sendo o nosso paciente ou não, sendo ele um paciente particular, sendo ele um paciente do convênio, sendo ele um paciente que está só ouvindo a gente pelos meios de comunicação. E a gente vai fazer a diferença. E nós estamos fazendo a diferença. Então, hoje, a gente vai começar fazendo essa. Nosso podcast hoje vai ser isso mesmo, né? Apresentação de todo mundo que faz parte dessa equipe. Nós somos em 8. Infelizmente, uma não vai poder estar presente, mas não vai faltar oportunidade da gente estar apresentando a nossa fisioterapeuta oncológica queridíssima, a Janeide Lopes. Então, vamos começar a Camila Oliveira, que está no SERP desde o início. Fala aí, Camila, como é que. Fala um pouquinho para a gente sobre como que a fisioterapia chegou até você. Fala um pouquinho da sua história para nós. Oi, Cidinha. Oi, gente. Oi. Está aqui se acostumando com essa nova rotina agora de podcast. Então, fiquem ligados, que agora a gente vai sempre estar por aqui. E é muito prazer enorme estar aqui. Primeiro podcast, e falar um pouquinho de mim. Meu nome é Camila Oliveira, como a Cidinha me apresentou. Faço parte do SERP desde a inauguração, né? Fui chamada, então, pela Cidinha, e assim logo aceitei. Acho que foi um divisor de águas mesmo, assim, na minha vida profissional, ter tido essa oportunidade, e eu agradeço muito, né, pelo convite, né? A fisioterapia entrou na minha vida também por essa área, assim, de querer muito cuidar da pessoa, né? Eu queria muito, estar na área da saúde. E aí, então, na hora que eu fui decidir o meu curso, eu optei até por um outro curso, medicina, a princípio, que a maioria das pessoas já vão logo para medicina, né?
E aí eu tive aquele caminho de estudar, 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 e então, tipo, não conseguia a, a aprovação, né? E aí acabou que aconteceu que eu fui aprovada, e aí eu não consegui, meus pais não conseguiram me sustentar fora também. E aí, enfim, aconteceu essas situações difíceis, aí na hora eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não quero mais ficar estudando pré-vestibular. E aí foi quando a fisioterapia entrou na minha vida através de um amigo meu, a gente conversando. Ele era fisioterapeuta, já estava, na verdade, tinha acabado de se formar. E aí ele começou a falar da fisioterapia pra mim. E até então, pra mim, a fisioterapia era muito assim: quebrou osso, vai lá, conserta com o fisioterapeuta. Só isso. Eu tinha essa visão, até então nunca tive um contato, não tinha tido um contato, né, com o fisioterapeuta. Ele me falou, cara, fisioterapia é muito bom, tem mais de 30 especialidades. Você já leu sobre? Eu falei, nunca, né? Sabe, aquela coisa bem. E aí foi quando eu falei, não, me fala dessa fisioterapia aí, me fala. Que eu fiquei, né, empolgada e tal. E aí ele me falou, ele estava em iniciação científica, fazendo artigos, aí ele me mostrou as pesquisas dele, me mostrou os campos da fisioterapia. Eu falei, cara, eu quero isso aí pra mim. Cuidar de pessoas, né? Ficar ali, então, com a pessoa ali, reabilitar essa pessoa, e não só quebrando o osso e consertando, né? Enfim. E aí foi quando eu entrei na fisioterapia, me formei aqui em Porto Velho. E aí também eu sempre tive, olha só, né, a vida. Eu também sempre tive um sonho enfim, estar atuando dentro da fisioterapia na parte da UTI. Olha só, sempre tiro errado, né? Tiro errado assim, as vontades, né? E aí eu falava, não, a UTI é aquilo que me chama atenção. E aí no primeiro dia que eu tive aula com a professora de pélvica, que é uma amiga também, que é Camila, também é o nome dela, daí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, que área é essa? Até então ninguém falava de pélvica aqui na cidade, há 8 anos atrás, mais ou menos. Não falava, nunca tinha ouvido falar de assoalho pélvico, reabilitação de assoalho pélvico, então, muito menos. E daí ela começou a falar, empolgada, a Camila, ela tinha um jeito assim, bem vibes de falar, se ela assistir, ela vai. E aí eu fiquei, nossa, que legal! Fisioterapia pélvica, eu fiquei bem empolgada. Me formei, mas aí sempre com aquele amorzinho lá pela pélvica dentro do coração, mas também o investimento, né, da pélvica é muito alto, né? É um investimento muito alto, é você se especializar, você estudar. Os cursos, né, na área da pélvica realmente são muito, né, eh, custam, né? E o investimento é alto. Até porque é uma área muito, específica, né, então realmente é alto. E aí não tinha condições de me especializar, então eu fui pra UTI, falei: "Vou pra UTI aqui pra ver se dá bom, né, e depois eu vou pra pelve". E não deu bom na UTI, não tive portas abertas. Falei: "Beleza, não quero UTI mais". E aí eu comecei a atender ortopedia normal, e aí foi quando eu comecei a ter contato com gestantes. E aí eu comecei a atender gestantes, assim, gestantes que têm dor, né, a dor dor na lombar, enfim, aí eu comecei a atender. E aí foi quando eu falei: "Cara, eu gosto de atender gestante, né, eu gosto de atender esse público", mas eu era da ortopedia até então. Então, depois disso, eu fui chamada para ministrar aula, né, aqui numa faculdade aqui em Porto Velho, e eu tinha que substituir a professora Simone, porque é a professora que foi influenciadora da Cidinha. Meu Deus, eu falei: "Não vou aceitar", porque, mano, ela ia fazer um mestrado, eu tinha que substituir alguém, tinha qualquer a professora que tinha para substituir era eu, era por uma semana, se eu não me engano. Aí eu falei: "Tá bom, eu aceito". Aí eu fui atrás de fazer curso, eu tive lá um mês para me correr atrás E de nisso você não tinha nem feito ainda a não, eu não especialidade. tinha feito a especialidade, gente, não tinha. Eu fui atrás de cursos, porque o tempo que eu tinha de um mês era de fazer curso. Sim. E aí eu tinha metodologia científica para dar aula, mas não tinha especialidade para dar aula em pélvica, mas o pessoal na faculdade falou: "É só uma semana, você vai dar bom, vai dar conta, e tal", tipo assim, é só um tempo e tal. Aí eu falei: "Eu vou fazer curso", eu comecei a fazer cursos online, enfim, aqueles que apareciam, apaixonei. Aí foi quando eu falei: "Cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? É isso que eu quero". Aí eu lembro que a Camila me incentivou, a própria Simone também foi uma incentivadora, mandou muito material, me ajudou muito no início. E eu fui dei a primeira aula, coitado dos alunos, né? Oh, meu pai. Né? Mas assim, dei a primeira aula e assim, para mim foi uma realização de dar aula e de algo que eu descobri
estudando ali, Que preparando. que você descobriu antes mesmo de fazer a especialização, Sim, porque quando você foi para a especialização, você eu já já tinha tinha certeza certeza que eu do que queria você na minha queria. vida. E aí foi quando abriu uma turma da especialização, daí eu entrei. Tipo, foi no mesmo mês. E a professora não voltou. E aí eu que assumi a disciplina. E foi assim, eu vejo que os caminhos da minha vida foram direcionando mesmo, assim, nessa área profissional, né? Eh, foram direcionando para eu ir mesmo para a pélvica e eu ter esse contato, e aí eu aprender ali ministrando aula, você aprende muito mais, né, os alunos têm dúvidas e você precisa estar preparado. Tem que estar sempre estudando, né. Sempre tá estudando, reciclando, e para mim foi bom, eu tive muitas inspirações nesse período, e aí foi, desde então eu tô aí na pélvica, atendo lá no CERP, né, então já tem 3 anos e Fez pouquinho, em julho, fez né, em 3 julho, anos. isso. E é isso, a minha vida com a fisioterapia, né, que coisa. Me pergunta se eu quero medicina? Não, não, não. Quero mesmo continuar na fisioterapia, quero continuar levando o meu melhor, né, para os pacientes, me especializando ainda mais, aprendendo ainda mais. Com esse time aqui eu já aprendo pra caramba, né. Então não tem nem o que dizer, mas a gente sempre quer dar o nosso melhor mesmo no sentido de saúde mesmo, sabe, de promover saúde. Isso que faz diferença, né, não é modismo, nunca vai ser. Aqui no CERP você vai encontrar tratamento, você vai encontrar uma reabilitação, você vai encontrar prevenção, e isso que faz diferença, assim, acho que na nossa jornada, né. E na minha vida pessoal eu sou casada com o Leonan, maravilhoso, beijo amor. E, não tenho filhos, pretendo, e é isso gente, falei demais, eu falo muito. Obrigada, Camila. É sempre um prazer estar perto de você. E aqui nós temos a nossa lindinha Sabrina. Eu. Sabrina, pode falar, Sabrina, pra gente, conte-nos Então, né? tudo. Eu acho assim que as nossas histórias elas vão meio que se cruzando, né? Elas são meio que parecidas em alguns pontos. Então, eu me chamo Sabrina, né? Entrei também no CERP desde o comecinho, na inauguração. Recebi um telefonema misterioso, de uma mulher misteriosa me chamando para trabalhar. E assim, a minha história com a fisioterapia, ela começou desde criança, né, gente? Eu sou meio fora da curva, assim. Eu lembro que eu estava na escola e teve uma feira de profissões. E tinha várias profissões lá, tinha medicina, tinha enfermagem, tinha fisioterapia, odonto. E eu me encantei pelo esqueleto que tinha lá, né? Uma peça anatômica que tinha. Aí eu fui ver o que que era aquilo. E era realmente um stand de fisioterapia, as pessoas estavam falando sobre a físio. E na época era muito ortopedia mesmo, né? E eu fiquei encantada pela fisioterapia por conta da ortopedia. E eu cresci com isso na cabeça. Eu vou ser fisioterapeuta. Ela, menina de 10 anos, já sabe nada da vida, né? Nossa, muito cedo, né, desde cedo. Mas cedo eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta. E eu cresci com essa ideia na cabeça que eu ia ser fisioterapeuta. E comecei já adulta, comecei a trabalhar num escritório de contabilidade e eu meio que deixei de lado o sonho de ser fisioterapeuta e entrei na faculdade de contabilidade, né? Por conta do trabalho, para facilitar ali no trabalho. E eu fazia aquela faculdade de contabilidade, meu Deus do céu, o que que eu fiz da minha vida? Fiz 7 semestres. Meu, né. Toda vez que eu ia para a faculdade eu chorava, porque não era aquilo que eu queria, né? E no sétimo período eu desisti. Desisti e acabei, ficando só trabalhando mesmo no escritório, desisti da faculdade. E aí nesse meio período eu casei, né, em 2012. Então eu sou casada, agora estou numa nova fase, né, mamãe, estou com um bebezinho de 8 meses. E desisti de fazer a faculdade e também deixei de lado o sonho de fazer a fisioterapia. Aí um belo dia minha irmã me liga: "Mana, tá tendo inscrição, vestibular na faculdade tal, por que que tu não tenta? Tu fez o Enem, tem vaga para o FIES, tem isso, tem aquilo." Aí eu virei pro meu esposo assim e falei: "E aí?" Aí ele: "Vai, né? Vamos tentar." E eu tentei e consegui passar no curso de fisioterapia. Entrei no curso de fisioterapia pensando, né,
ortopedia, a área respiratória, que era uma área que eu gostava muito. Então, para mim, a fisioterapia era isso, fisioterapia, respiratória e ortopedia, pronto. E eu pensei, né, vou trabalhar na respiratória. E entrei com essa fixação da respiratória. E chegando lá, comecei, né, a ver as outras especialidades, comecei a gostar, sempre gostei muito da área da fisioterapia, sempre fui muito apaixonada pela área da fisioterapia. E um dia chegou uma mulher, que é a Camila Patriota, que eu sou apaixonada por ela. Aquela mulher, ela dava aula, gente, que coisa incrível. Maravilhoso. Estava falando agora há pouco para a Cidinha. Ela entrava na sala, começava a dar aula numa posição e naquela posição ela ficava de tão apaixonada que ela era pela área de pélvica, né? Brilhava os olhos, Brilhava os né? olhos dela. Aham. E aquilo me encantou de um jeito assim que eu, caramba, né? Tem outras áreas que eu posso estar trabalhando, né? Aí eu falava, cara, eu quero ser igual essa mulher, Legal. né? É uma das pioneiras aqui no nosso estado. Eu quero ser igual a ela. Se não, melhor que ela, né? Porque a gente tem que ter essa, Sim. né, isso dentro da gente, né? E aí ela deu a aula naquele semestre e passou. Depois fui reencontrar novamente já na época de estágios, né, da faculdade. E na época do estágio, eu me apaixonei mais ainda pela fisioterapia pélvica. Fiz meu TCC na área de fisioterapia pélvica, né? E eu queria isso para minha vida. Quando eu formei, fui trabalhar de home care na área de ortopedia, né? Que é o que eu acho que a maioria dos alunos, quando se formam, né? E agora, né? Formei, o que eu vou fazer, né? Sou desempregada. Sou desempregado com um diploma aqui do lado. Aí fui pro home care, né, junto com uma outra amiga, que é a Anaíde. Então a gente encarou por mais ou menos um ano de home care. A gente ganhava dinheiro, viu? Mas era bem trabalhoso. E logo iniciou uma pós-graduação na área de pélvica, né, na faculdade que tem aqui. E a gente entrou juntas nessa faculdade, nessa pós-graduação. E já para o finalzinho da pós, já na época já de entrega de TCC da pós, a Cidinha liga, né, falando que ia abrir um novo centro na cidade, que ia ser só sobre fisioterapia pélvica, e fez o convite, né, para mim trabalhar lá. A princípio eu fiquei meio assim, né, porque falei, nossa, mas com quem que ela conseguiu meu contato e tal? Aí eu fui, né, investigando. Aí, não, foi a Camila Patriota. Não, se a Camila indicou, tá certo. Sabe que ele tá com a Camila, tá com Deus. E aí fui conhecer, né? Tava tudo no início ainda tava planejando os móveis, tudo. E a acolhida da Cidinha, naquele momento, me deu uma segurança, né? Então, tipo assim, eu não tô no caminho errado, não, tô no caminho certo, né? Então, assim, esse lado acolhedor, de ter empatia pelas pessoas, né? Então, isso me conquistou, né? Porque realmente, tudo que é novo a gente vai com medo, né? Então, eu me senti abraçada naquele momento. E eu comecei, né, meio tímida ali, com os atendimentos. A Cidinha sempre muito aberta. Se tiver dúvida, pode vir aqui comigo que a gente conversa, a gente aprende juntas, né? Eu com mais experiência na área. E tô aí, né? No CERP, trabalhando. Gosto muito da área de reabilitação com gestante, né? Consigo trazer a ortopedia para dentro do tratamento pélvico, que isso é importante, né? O nosso paciente, ele não é só ali um quadril, ele não é só um assoalho pélvico, né? Então, a gente precisa ter essa visão Como de um todo. olhar o paciente como um todo, né? E a fisioterapia, ela traz isso, ela permite a gente trazer as outras áreas para dentro da nossa especialização, né? Então, a gente precisa muito da área da respiratória quando a gente vai atender as nossas pacientes, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo estudando, não só a nossa especialidade, né? E eu estou muito feliz, né, com a fisioterapia pélvica, estou me sentindo muito realizada. O CERP tem muito ainda para crescer, né?
uma equipe muito unida, uma equipe que realmente está disposta a ajudar uma outra quando precisa, né? E é como a Cidinha já falou, nesses 3 anos a gente já passou por várias situações, né? Que não vamos entrar em detalhes, senão eu choro aqui horrores. Mas se não fosse realmente esse abraço da equipe, né? Essa preocupação que uma tem com a outra, esse cuidado, talvez eu já nem tivesse mais na equipe, né? Porque motivos para desistir eu tive vários, né? Mas o amor pela profissão, né? E o apoio da equipe permite com que a gente siga em frente, né? Então, assim, essa foi a minha história, assim, né? Dentro da fisioterapia, dentro do SERP. E vamos continuar. Breve resumo. Breve resumo, gente, porque se eu fosse para falar aqui, A gente fala fala demais. muito. Obrigada, Sabrina. Francisca, Oi, quase, gente. quase a mascote Ah, do grupo. Então, né? Eu me chamo Francisca Firmino, né? Sou a mascote, que nem a Cidinha falou, né? Sou a mascote do grupo SERP. É, a história da fisioterapia na minha vida, ela começou assim de uma forma bem inusitada, porque até então eu não sabia o que que era nem fisioterapia, né? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma faculdade. E agora, né? E aí ficamos, eu falei, optei por enfermagem, porque eu já estou dentro desse meio, né, da enfermagem. E aí tinha uma ex-patroa que ela falou assim para mim, por que que você não faz fisioterapia? Aí eu, nossa, mas o que que o fisioterapeuta faz, né? Eu falei, o que que o fisioterapeuta faz? Porque até então eu não, né? E aí ela falou assim: então você vai pesquisar, né, qual a atuação do fisioterapeuta e você vai entrar nessa vibe e vamos ver o que que vai dar. Aí eu fui pesquisar, né? E aí eu falei: é isso aí, vamos lá então. Aí fui fazer fisioterapia, né? É, e aí me deparei com a fisioterapia pélvica. Depois nesse caminho todo da faculdade, né? Encontrei uma professora de fisioterapia pélvica muito apaixonada por essa área, né? Que por ela a gente falava assim, não, todo mundo da turma tem que ser fisioterapeuta pélvica, né? E essa minha professora é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos, né? Que Camila Oliveira, que hoje é minha colega de profissão. Então, assim, Vocês viram que os nossos mundos, eles se juntam, né? entrelaçaram, né? Coisa. nada é por acaso. Maravilhoso. Pois é. E aí, Camila, minha colega hoje, minha ex-professora e hoje minha colega de profissão, né, me indicou para a Cidinha. E aí recebi o telefonema. Confesso para vocês que quando eu recebi aquele telefonema, eu fiquei igual a Sabrina, meu coração tuc, 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 né? Eu falei, meu Deus, né? Agora eu vou entrar na área que eu quero. E aí eu falei assim, vamos fazer agora a pós-graduação, né? E aí chegou a pós-graduação e eu comecei a pós-graduação. Me apaixonei mais ainda na pós-graduação, porque na pós você vê tudo, né? E eu consegui ali me encontrar, né? E a parte da equipe SERP é uma parte assim, é um lugar onde a gente realmente está todo mundo ali, cada um ajudando todo mundo, né? E se eu tenho alguma dúvida, eu vou para a Camila, eu vou para a Cidinha, eu vou para a Sabrina. Sabrina, olha, eu não estou conseguindo aqui, mas e aí, o que que tu acha? E ali dentro a gente consegue entrar em um consenso onde todas trabalhamos ali na mesma vibe, né? Por exemplo, se eu acontecer alguma coisa comigo ali na equipe, eu falo, Camila, olha, tô doente, aconteceu alguma coisa e para mim não deixar meu paciente ali sem o atendimento, eu chego para Camila, chego para Cidinha ou para Sabrina e falo, tem como vocês atender meu paciente? Não tem? Então vamos lá.
né? Então, o paciente, a gente jamais o paciente ali no SERP, ele fica sem o atendimento, né? Porque a gente sempre trabalha ali em sincronia, para quê? Para que o paciente receba o melhor atendimento, né? Dentro de um centro. E então, quando eu cheguei assim, foi um auge para mim, né? Porque ali eu consegui realmente me encontrar. E hoje a gente tá cada vez mais se especializando, né, ali na área. A gente não para de estudar nunca, gente. Não E mesmo, né? não, a gente não para de estudar nunca. É tipo, você faz um curso hoje, daqui 2 meses você for fazer ele de novo, tem mais coisas de novo. Às vezes a gente tem certificado do mesmo curso, 2, 3 certificados do mesmo curso, né? Com coisas diferentes, com manobras diferentes, com intervenções diferentes, né? E é isso, é a nossa vida, né? Nossa vida de fisioterapeutas pélvicas, né? Então, é isso aí. Minha vida pessoal, sou casada, né? Sou casada há 17 anos, tenho um filho de 8, né? E graças a Deus eu estou muito feliz na área e querendo me aperfeiçoar ali dentro cada vez mais. É isso. Obrigada, Francisca. Então, a Francisca também ficou com medo, né, Francisca? Quando eu te liguei, não acreditava, não sei por quê. Quando a Camila e a Sabrina falam que receberam um telefonema misterioso, é porque foi mais ou menos assim mesmo. É, foi bem interessante, porque elas aceitaram sem me conhecer. Eu estava montando o projeto, mas eu precisava de profissionais, né, na área e que não é muito comum aqui em Porto Velho, na época muito menos ainda. E eu tinha que ter a equipe montada, mas eu também não queria dar muita esperança para elas, porque eu tinha medo ainda que não desse muito certo. E aí foi mais ou menos assim. Eu liguei, né? Dei meu nome de Maria. Não é mentira, meu nome é Maria. Todos me conhecem de Mas fala Cidinha, Cidinho. mas né, eu não menti, era Maria. E marquei uma reunião com todas, no tal dia, que aí nesse dia foi que todas me conheceram. Ninguém me conhecia, foram me conhecer nesse dia, e dali a gente já partiu para colocar em prática mesmo o CERP, né? E eu me sinto assim muito lisonjeada mesmo de fazer parte dessa equipe, né? É uma equipe onde todo mundo ali a gente se abraça mesmo, né? Quando uma tá ruim, a gente chega lá e vamos levantar. Quando uma tá mais para baixo, a gente vai lá e levanta. Todo mundo se une ali, Eu vamos, digo. vamos lá, vamos lá, né? Então a gente pega no braço mesmo e fala: não, você não vai cair. A gente tá ali e vai todo mundo caminhar juntas, né? Isso aí. E agora está nossa mascote verdadeira, né? É, Mascote verdadeira. a novinha do A SERP. A Francisca novinha. era a quase mascote, mas aí a Jéssica ocupou o lugar dela, né? Sim, Jéssica sim. tomou o lugar. Tem um ano, né, que eu tô no SERP já. Passou. Olha, nossa, Jesus, Eu tava ali fazendo as contas ali atrás. Falei, gente, Você foi perto do seu aniversário, um né? ano, é. Seu aniversário tá chegando. Uhum. Aham. Aí tem um ano que eu tô no SERP. Eu sou formada já há 6 anos em fisioterapia. Eu saí da fisioterapia apaixonada por fisioterapia respiratória, terapia intensiva. Então, eu saí direto. A gente fez Fez junto, junto. pós-junto, Só de que eu não UTI. terminei, Meu lembra? Deus, a gente tem muito Não caminho junto. terminei. Aí eu tava fazendo após de terapia intensiva, Uhum. trabalhando já na área não intensiva, mas ortopedia, hidroterapia. E aí surgiu a oportunidade de fazer após em fisioterapia pélvica. Então, eu e uma amiga minha, a Miriam, nós ficamos procurando gente, né? Porque assim, para fechar a turma são 10 pessoas, né? São 10 pessoas. Tinham que procurar 10 pessoas que queriam fazer fisioterapia vocês já pélvica. tiveram essa missão É, ainda. e aí a gente falando com um monte de gente da faculdade, não, quer fazer fisioterapia pélvica, aí o pessoal, mas para que é isso? Nem sabia direito, né? Então a gente mandava o que era fisioterapia pélvica, o plano do curso, e aí nós conseguimos eh, buscar essas meninas para formar a primeira turma aqui em Porto Velho. Sim. E eu me formei em fisioterapia pélvica em 2018. Depois que eu me formei, já comecei a trabalhar e é uma área que eu gosto muito.
respiratória tem tudo a ver, né? Não respiração, assoalho pélvico, tem tudo Tá a tudo ver, ligado. tá tudo ligado. E no SERP há 1 ano, graças a Deus, faço parte dessa equipe maravilhosa. A Cidinha me acolheu, assim, muito bem. Me sinto muito à vontade. E esse ano a gente está com muitos projetos legais, né? Então, vou de vez em quando lá na sala da Cidinha. Ai, ô Cidinha, eu tava pensando nisso, isso, isso, isso. Ela, nossa, sério, eu passei a noite pensando nisso também, minha cabeça não para de funcionar. Então, inclusive o Serpcast. E aí a gente está trazendo muitas novidades, né, para esse ano, ano que vem. Se Deus quiser, a gente já vai lançar essas novidades aí. E é isso, gente. Só eu falo muito, né, mano? Todo mundo falando direto aqui. É direto e reto, né? Então, Esqueceu de eu- falar um pouquinho da sua vida pessoal. É verdade. Solteira, casada. Ó, sou Olha, Jéssica olha, eu brinco Leiner. nela nas notas. Situação complicada. O tempo. Não, tenho um namorado. Olha que Inclusive, ele vai vir aqui, né? Vai ser Vai ser entrevistado? entrevistado. Uau. Ai, meu Deus. Deu? Vai ser bom, mas Vai vai ser ser massa. bom. Vai. Tenho um namorado e 28 anos, 6 anos sendo fisioterapeuta, 4 anos sendo fisioterapeuta pélvica, cuidando aí do assoalho pélvico de todo mundo. Gosto da fisioterapia pélvica porque eu já lia muito, né, sobre sexualidade, função sexual. É uma coisa que me chamava atenção, porque na faculdade eu não tive muita experiência. Eu tinha mais experiência com obstetrícia, parto, e só isso. E aí eu lendo, falei assim, gente, muito legal essa parte de sexualidade. Já puxo para esse lado também. E eu gosto de atuar nessas áreas, né, disfunções sexuais femininas e obstetrícia. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Você tem muito tempo para falar da nossa vida. Vai. Não tem muita coisa. Tem também a Camila, né? A Camila Prestes, que faz parte também do SERP, Sim. mas Camila está de licença maternidade, Tá afastadinha. está afastadinha, nova vibe. Vai. Então é isso. E agora vamos apresentar as nossas duas psicólogas, Vamos sentar aqui, né? Peraí. que é a Priscila e a Shirley, que também está um bom tempinho já fazendo parte da nossa equipe. As duas maravilhosas. E aí, Priscila, conta para nós um pouquinho. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com esse grupo, né? Eu fui adotada pela SERP, porque quando eu entrei já tinha um grupo, querendo ou não, já formado. Então, eu sou agradecida, né, pela Cidinha, pela oportunidade e também por todos, né, por terem me acolhido de uma forma realmente de família, porque vocês são uma família. Aliás, nós, né, somos uma família e todo mundo se respeita muito. Eu nunca antes tinha trabalhado com fisioterapeutas, essa é a primeira vez, e está sendo maravilhoso. Realmente, eu estou aprendendo muito. Né? Eu saí da graduação e eu tive contato apenas com o que é da minha área. Realmente faltou ter contato com outras pessoas que não a área médica, né? Que eu tenho contato com psiquiatras, mas com fisioterapeutas, fonoaudiólogo, faltou. Né? E eu estou aprendendo muito com todas vocês todos os dias, não só na área, mas como a se relacionar dentro do ambiente de trabalho, que é um ambiente muito saudável, diga-se de passagem. Né? E pegando já o gancho, né, das meninas que começaram a falar sobre como escolheram a profissão ou como vieram entrar na SERP, né, a minha história foi um pouco diferente, né, mas vou começar pelo como eu escolhi a profissão. E eu lembrando aqui da Camila falando que ela primeiro quis medicina, a outra quis enfermagem, todo mundo tinha uma ideia mais ou menos do que queria, né? Eu nunca pensei em psicologia, né? Um Nem paciente eu. meu esses Eu dias. sabia que eu queria coisa da saúde, alguma área da saúde. Mas como uma boa libriana, né? Eu ficava assim, eu fiz a minha inscrição para enfermagem, passei no vestibular. Aí depois eu fui fazer o programa lá. Coloquei fisioterapia, passei em fisioterapia. Falei, gente, vou fazer fisioterapia. E aí gostei. Tô aqui Uhum, até hoje. Aí eu penso, gente, graças a Deus eu não fiz enfermagem, porque eu tenho tanto pavor de tirar sangue, de furar, de cortar, de uhum. suturar. Eu não ia dar certo nunca.
Uhum. na enfermagem. E eu ouvindo ela aqui falando sobre como ela escolheu, eu lembrei de um paciente que é agora dia 27, ele veio falar, vou fazer psicologia por sua causa, né? E ele me perguntou, e por que que você fez psicologia? Qual foi a tua razão de escolha? Aí eu falei, ô meu jovem, não, a história é muito romântica não, mas é a verdade. Então, assim, eu escolhi na época do ensino médio, quando eu terminei, eu pensei, nossa, eu sou muito ruim em exatas. Muito ruim mesmo. Então, engenharia deixa para lá, matemática deixa para lá, tudo que é nessa área não dá para mim, Você foi por exclusão. por exclusão. E aí, humanas eu era muito boa, né? Adorava história, filosofia, eu adorava problematizar as coisas. E falei, ok. E biológicas, era boa, mas não era excelente, mas era boa. E aí eu falei, vou ver o que está dentro dessas minhas habilidades. E tinha psicologia. Então, essa foi uma das razões. A outra, e talvez não a melhor, talvez, seja a referência que eu tive da melhor psicóloga que eu já conheci na vida, que foi a minha mãe. Então, a minha mãe já atua na área há 30 anos, e eu sempre via ela trabalhar e admirava a postura dela, a forma que ela trabalhava, e essa parte que ela sempre trabalhou com testagem. Então, achei isso muito interessante. Então, essas foram duas causas da minha escolha, né? Eu escolhi pelas habilidades pessoais, né? Claro, e a referência positiva que eu tive Da sua mãe. da minha mãe. Que bacana. E entrei na Universidade Federal de Rondônia, acho que com 19 anos, em psicologia. E, enfim, tive minha trajetória, fiz estágio desde presídio a lar do idoso, tudo que a universidade podia me oferecer, eu fiz. Né? E quando chegou o último período de tudo que eu fiz, eu falei, e agora? Porque tudo me parece muito interessante, mas eu vou ter que afunilar uma área. Então, aí eu tive contato na época com um professor, ele dava estágio de terapia cognitivo-comportamental, que foi o que eu escolhi. Também fiz na área hospitalar, mas eu decidi atuar na área clínica, apesar de, antes de entrar na SERP, eu ter atuado com empresa privada na parte de seleção e treinamento de funcionários, assim como a Cidinha trabalhei com empresas. Aliás, ainda trabalho de vez em quando. Mas hoje trabalho com terapia cognitivo-comportamental, né? Fiz pós-graduação nessa área de terapia cognitiva e também trabalho na área de dependência química com esse público que tem essa especialização. E assim foi a minha trajetória acadêmica. Então, fiz de tudo que se pode imaginar, de pesquisa. E entrei na SERP através da indicação de uma amiga que já estava lá e teve que sair. Né? Então, eu nunca tinha referência de fisioterapia pélvica. Já tinha atendido pacientes com vaginismo e, na época, não conseguia indicar porque não conhecia ninguém. Então, assim, eu descobri, sem querer, através dessa minha amiga, que falou, olha, lá é um bom ambiente. Né? Eu não te indicaria um lugar que não é legal. Vai lá e tenta. Aí eu conheci a Cidinha, né, que me adotou no grupo dela, que já estava formado. E até então tem sido uma experiência muito positiva, né? Como eu disse, eu estou aprendendo cada vez mais coisas que eu não, na graduação não vi, porque não faz parte também do nosso repertório. Mas está sendo muito positivo no momento, né? A minha vida pessoal, antes que perguntem, né? Eu acho que eu sou a única solteira aqui desse grupo. Olha, Não tenho filhos e, enfim, é basicamente isso. Bem resumida a minha história. Caso vá lembrando aí, eu vou falando com o tempo. tá certo. Vai mesmo? Obrigada. Obrigada. E aí, Shirley, conte-nos tudo, não esconda nada. Sabe que eu falo demais, né, Cidinha? Falar pra eu não esconder nada é complicado. Eu peço só desculpa, minha voz tá um pouco prejudicada hoje. Começar pela vida pessoal, talvez seja um pouquinho mais tranquilo, né? Sou casada há quase 2 anos com o Thiago Leite, que ele realmente parece um leite de tão branquinho, né? E sempre me acompanha em tudo. Ele tá aqui fora, sempre pra ele. Eu sou o Master Blaster, né? A melhor psicóloga, a melhor. É muito bom me É sentir legal, assim, né? muito E bom. ele tá aqui, como sempre me acompanha. Não temos filhos, não biológicos, né? Mas do coração. Meu sobrinho morou com a gente durante o nosso primeiro ano de casamento todinho, então a gente tem um carinho muito grande, é como se fosse. As pessoas olham por aí, né? É um filho do coração. Então, mas pro próximo ano temos planos. Com relação ao meu ingresso na psicologia, né?
Minhas histórias são um pouquinho complicadinhas, diferentes, mas eu acredito ser interessante. Eu, na época da escola, já no ensino médio, não sabia muito bem o que eu queria, não tinha muita noção, só sabia de como eram minhas características, né? Sabia muito do que eu não queria, em contato com a minha amiga. Ela já sabia o que queria, eu achava que sabia, né? Então eu perguntava, Maísa, o que que tu vai fazer? Ah, Preta, eu vou fazer psicologia. Por quê? Queria, né, curiosa para entender. E ela foi me falando tudo do que ela tinha pesquisado. Ela é muito pesquisadora, estudiosa. E eu fui me encantando pela psicologia. E fui colando na ideia dela, né? E comecei na época, naquela mesma época eu trabalhava com um advogado no escritório dele. E ele gostava muito de mim, então me adotou como uma filha. E gostava de como eu trabalhava ali. Eu comecei digitando todos os documentos dele para ele ter aquilo informatizado, porque ele não tinha. E acredito que a questão principal é porque ele era muito nervoso, ele era muito explosivo e os clientes dele chegavam lá para resolver as situações, para saber como estavam os processos, e ele ficava atormentado. E só quem conseguia acalmar ele era eu. Então ele encontrava em mim ali uma base, eu conseguia acolher ele, eu conseguia fazer ele se acalmar, recebia o cliente dele, conseguia fazer a pessoa ficar mais tranquila, né? Passava essa tranquilidade. E aí você tem que fazer direito. Você precisa, eu vou pagar a tua faculdade, tudo isso aqui vai ser seu. Mas eu não quero fazer direito, eu quero fazer psicologia. Não, você precisa fazer. E ele se aproximando do meu pai, incentivando meu pai. Meu pai, minha filha, é uma oportunidade única, né? Nós não somos ricos, não somos pobres, mas alguém que gosta de você, que tem interesse de ajudar na sua formação, né? E aquilo não entrava na minha cabeça. Como que eu vou fazer uma coisa que não me encanta, que não me interessa? Eu não me via me encaixando nessa profissão. E as profissões que sempre são as do momento, no imaginário das pessoas, é medicina, é direito, mas nada disso me cabia. Então, escolhi a psicologia, com muita relutância até mesmo do meu pai à época, né? Hoje ele se arrepende profundamente. Ele dizia: "Eu não pago a sua faculdade se for psicologia". E aquilo me atormentou até que eu fiz o Enem e pensei que não ia entrar, porque fiquei com em 2 lugares depois do limite de pessoas, né? Mas enfim, entrei. E fui me apaixonando, fui me encantando e amo até hoje, né? A respeito da área que eu escolhi também é a TCC, né? A famosa TCC. Na faculdade a gente não ouvia, pelo menos naquela época, falar muito sobre a TCC. Era psicanálise, psicanálise, psicanálise. Tudo de cada professor era baseado na psicanálise. E eu não conseguia também me encaixar naquela abordagem. E tive poucas aulas com acredito ter tenha sido o mesmo professor, Sim, né? com certeza. Com certeza. Só tem ele, eu acho. É. E acabei escolhendo essa área de estágio junto com psicopedagogia. Nessas 2 áreas eu acabei fazendo alguns projetos de pesquisa, fui com algumas amigas apresentar trabalho também no exterior, que foi assim o sonho da nossa vida, né? E hoje eu me especializo em TCC, um pouco depois da Priscila, apesar de que a Priscila na época da faculdade Eu já ia falar isso. foi a minha caloura, né? Ela entrou depois que eu entrei com 17. Ela entrou depois de mim, mas ela se especializou antes de mim, né? Bem legal. E escolhi essas 2 áreas. Como foi minha chegada no SERP? Já é uma outra situação, né? Eu trabalhava. Quando eu me formei em 2017, é até estranho pensar que faz tanto tempo, eu me sinto uma menina ainda. Então, Isso é bom demais. né? E me formei nesse ano. E logo de início bate aquele choque, né? Eu era estudante e agora eu sou desempregada. E o desespero bate. Consegui um emprego público, cargo em comissão, né? Só para estar ali no mercado, para me sentir ocupada. Se sentir útil. É. E foram alguns meses ali. Depois saí de lá e entrei em uma outra clínica para começar a minha vida profissional. Lá vou eu falar da minha experiência.
No começo foi muito bom, muitos pacientes, né? Você fica nervoso, mas depois você vai entrando na onda. Mas tudo é uma questão de como você se sente, de como é o ambiente, de como você se sente no seu momento da sua profissão, o que você deseja para o seu futuro. Enfim, e eu tinha vários e vários pacientes ali, e uma delas foi quem me indicou para a Cidinha. Lembra, né, Cidinha? Uhum. Mas foi esquisito demais, porque ela não me falou. Então, a Cidinha me mandou uma mensagem, não se apresentou como Cidinha, se apresentou como Maria. Uhum. E aí, eu ouvi falar de você, uma paciente e tal. Eu, tá bom, pensando que ela queria marcar um atendimento comigo, né? Tá bom, eu tenho tais e tais horários. Ela, não, é porque eu tô montando uma clínica e eu estou em busca de bons profissionais, né? Como ela encontrou vários aqui. É, E eu achei aquilo muito suspeito, eu vou confessar, Sim, né? acredito. Porque naquela época eu Ela não não te tinha. deu muita moral, não. Não, gente, é uma história Achou que era o muito golpe? semelhante, né? Ela me esnobou, tá? Ela me Gente, me esnobou. perdoa, tadinha. Se eu soubesse, Cidinha. Naquela época eu não tinha muita noção de como que funcionava o mercado de trabalho para um psicólogo. Eu só trabalhava. Era muita gente um atrás do outro, eu não parava para pensar, né? Não sabia que eu poderia trabalhar em mais de uma clínica. E naquela época os pacientes falavam de mim para alguns médicos, eles já estavam indicando em meu nome. Uhum. Então tinha uma lista ali de espera e eu era muito pressionada pela clínica. Olha, tem que pegar paciente, tu não tem mais É, dia. rotatividade, dá alta, dá Eu alta. Eu acho falava, que não, não. todas. Eu dizia, não, não posso, porque se eu pego mais paciente, eu não tenho qualidade no meu atendimento. Eu vou me abarrotar de pessoas e eu não vou ter qualidade nenhuma, nem de vida e nem de um bom atendimento. E quando a Cidia me procurou, eu estava no momento pilhada. E uma amiga, que era recepcionista na época lá, escreveu o seu nome como Maria Suspeita no meu WhatsApp. Maria assustou. Maria Suspeita. Porque a gente pensou, deve ser alguém investigando se tu tem intenção de sair daqui. Gente, juro, esquisito demais. Eu até pensei se eu contava a história, mas eu estou contando, né? E aí, no dia que ia ter a inauguração, a Cidinha me chamou para a inauguração e meu sobrinho ficou doente. Então, eu passei a noite com ele ali doente, nem me lembrei da inauguração. Até que a Cidinha me mandou as fotos e eu fiquei morrendo de vergonha. Pedi desculpas, né? Falei que em algum momento eu iria até lá, mas eu nunca fui. Ela não foi, gente. Ela me esnobou literalmente. Gente, e hoje eu até estava olhando ali no cantinho, o que foi que aconteceu, né? E de fato, eu sinceramente parece que passou. Eu esqueci, nunca mais falei com Cidinha. Até que eu saí dessa clínica, fui para outra clínica, depois de 3 anos ou mais. 3 anos e meio, se não me engano. E aí a Cidinha, em 2020, um ano depois que a SERP foi criada, voltou a entrar em contato comigo. E foi quando eu, de fato, fui, conheci a Cidinha. E hoje eu digo para o meu esposo que é o melhor lugar que eu trabalhei até hoje. Porque, como eu falei, eu saí por alguns motivos, né, de outros ambientes. E ali eu me sinto acolhida. Eu posso chegar e dizer que eu tô com um problema e é tranquilo. Não me sinto pressionada, me sinto à vontade. Até mesmo para perguntar como eu queria trabalhar. Tia, vamos aqui, eu queria te ouvir. Como que você pode trabalhar? Como é a sua forma de trabalho? Tudo, exatamente tudo. Ela me deixou muito à vontade desde o começo. E eu percebi que não foi só eu, não fui premiada. Todos somos premiados, né? Esse dia tem essa maneira de acolher as pessoas, isso é muito bom. Então, hoje eu me sinto muito feliz, muito realizada em trabalhar no SERP. E agradeço a Citinha, né? E a psicologia, ela está em todo lugar. Ela está no marketing, ela está nos hospitais, ela está nas empresas, né? E ela está também junto com a fisioterapia pélvica, né? Porque é uma região muito íntima, é um espaço muito precioso que a gente tem, né? Nós temos vergonhas, às vezes até medos e ideias irreais a respeito disso, né? Sobre como que funciona, sobre o que é. E a psicologia, ela entra justamente nisso. Porque muitas pessoas vêm com relação à sua sexualidade com traumas,
né? Por causa de alguns fatores relacionados a disfunções, a alguns problemas específicos dessa região que podem ser tratados, mas por muitos imaginários das pessoas, né? É um monstro, é um bicho de 7 cabeças, deixa de buscar e criam-se outros problemas em cima desse, né? Então, já nasce de um trauma, ou às vezes não, às vezes uma questão fisiológica, né, que precisa de um tratamento, mas pode gerar outros traumas, e por isso que a gente consegue trabalhar em conjunto, né, que a partir daí a gente consegue identificar e evitar, ou até mesmo tratar aqueles problemas que já se espalharam para outras áreas da vida da pessoa, sofrimentos que se espalharam para outras áreas, né? E a psicologia é linda, a fisioterapia é linda. É linda, é maravilhosa e as duas se completam, né? Uhum. Principalmente na fisioterapia pélvica, estamos falando da sua maior intimidade e muitas vezes, se não tiver um trabalho comportamental, intelectual, psicológico, a gente não consegue resolver o problema Não evolui. físico desse paciente. Ele não evolui. Então, a importância de ter as minhas queridas psicólogas junto com a gente, que sempre que a gente precisa, elas estão ali para atender o nosso paciente e para ele ficar bem muito mais rápido, né? Meninas, muito obrigada por vocês fazerem parte dessa nossa equipe, dessa nossa família e que possamos estar juntas ainda por muitos e muitos anos. Vamos passar ainda muitos perrengues, mas ainda vamos dar muitas risadas também, Com certeza. né? Que faz parte. A Jéssica tava falando que ela tá 1 ano lá, né? Um E ano. fazendo as minhas contas, eu tô bem antes da Jéssica. Então, eu tô 2 anos lá. 2 anos. Então, já Faz tô tempo. e a Serpa em 3, né? 3,5, quase 3,5. 3,5, né? Então, já tô um tempinho lá. Tá. Já falando que eu fui adotada, mas eu tô quase perto aí Você já tá Isso da é inauguração. legítima. Já somos filhas Já, legítimas. já passaram no teste. já passei no test drive. Então é isso. Bom, terminamos aqui a nossa apresentação dos nossos profissionais que estão presentes. Ficou faltando a Janeide e a Camila Prestes, né, que por motivos de forças maiores não puderam estar conosco. Vamos dar um breve relato do que é a fisioterapia pélvica na sua real importância. Vamos descomplicar um pouquinho a fisioterapia pélvica. Camila, Sabrina, podia chegar mais pertinho para a gente conversar, né, meninas? Aí vocês vamos, vamos falar um pouquinho. Gente, por mais que a fisioterapia pélvica ela já venha há um bom tempo ganhando um bom espaço na sociedade, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação, às vezes ainda existe algumas situações que a gente se depara, não são coisas fictícias, imaginárias, não. São situações que nós passamos no nosso dia a dia e que a gente tenta resolver isso da melhor forma possível, mas é importante ser abordada para não ficar sendo confundida com algumas outras profissões. Nada contra qualquer uma outra profissão. A gente só defende a nossa fisioterapia pélvica, que a gente trata com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. A gente cuida da parte mais íntima do ser humano, né? Que é a sua sexualidade, que são seus órgãos genitais, que está ali, a gente está ali cuidando daquilo ali. Então, a gente precisa saber cuidar para também ter esse respeito, né, dos nossos pacientes. A gente precisa que eles entendam que a gente está fazendo aquela manipulação daquela área, mas é para a saúde dele. É só isso o nosso foco. Não importa, é na uroginecologia, é na obstetrícia, é na proctologia, são nas disfunções sexuais masculinas e femininas, na infância, no adolescente. Tudo que a gente faz, a gente só quer uma coisa: qualidade de vida para esse paciente. E
Meninas, o que que vocês acham que está acontecendo assim? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação que a gente se depara com algumas situações que não é legal, né? Vocês acham que nós, como fisioterapeutas mesmo, somos nós que estamos dando essa brecha para ser confundida a nossa área da fisioterapia? Aí eu acho, porque assim, a gente vê muitas páginas, né? Hoje, a maioria das pessoas tem página profissional, e aí o próprio jeito de De, escrever, né? De de levar, falar, né? já faz com que a pessoa que esteja assistindo ou esteja lendo pense assim, não, fisioterapia pélvica é isso. Então, às vezes, colegas também já falaram, o que que você faz? Trabalha com o quê? Ah, atendo disfunção erétil, disfunção sexual feminina. Ah, mas como é que faz? Eu fiquei imaginando, ah, você fica fazendo massagem, ah, não sei o quê. Então, muitos fisioterapeutas mesmo fazem os posts, os vídeos e levam mais para esse lado, né, de pompoarismo e nananã, porque quer vender, né? Então, faz de tudo para poder chamar esse público. Então, quando fala assim, ah, você quer melhorar a sua sexualidade, quer que o seu marido não sei o quê, Que aí já começa a fazer essas propagandas aí doidas, né, que não tem nada a ver. E aí acaba que passando essa imagem de fisioterapia pélvica como a fisioterapia, né, que trabalha dessa forma. E a verdade. gente não trabalha assim, a gente trabalha, né, melhorar a função É, do paciente. eu mesmo tive uma paciente recente. Ela chegou na avaliação, ela nem tinha tantos problemas assim, mas ela virou para mim e falou assim: ó, eu quero segurar o pênis do meu marido, enfim, durante ali o ato sexual, porque fulana de tal falou na rede social que a gente consegue fazer isso. Então, eu vim aqui por causa disso. Aí, olha, eu falei, então, né? É, é, não vai procurando, não estão vendendo aí, né, uma melhora da função sexual, da resposta sexual, mas sim banalizando muitas das vezes e falando até mentiras, né, algumas mentiras, assim, né, umas coisas que a gente que estuda sabe que não existe muito, assim, umas coisas meio sem pé, sem cabeça. Infelizmente, assim, é bom um lado que a gente está tendo muita visibilidade na internet. Acho que a pandemia veio para dar esse boom, assim, de mostrar, a gente conseguir ali mostrar o nosso trabalho. Eu acho tem um lado bom para os bons profissionais. Acho que em todas as áreas deve acontecer isso, mas também tem um lado ruim, né? Que daí tem algum profissional ou outro. Infelizmente, eu fico bem triste ainda quando é uma fisioterapeuta ainda formado na área da pélvica, que, sei lá, fica falando algumas coisas que não existem, né? Como o próprio pompoarismo, que É, assim, trata eu incontinência tenho, urinária. eu Isso não tenho uma existe. capacitação em neopompoarismo que eu fiz com o Gustavo Latorre. Às vezes, paciente pergunta: você faz, né? Ensina pompoarismo? Eu falo assim: olha, eu tenho esse curso, essa capacitação, mas a base disso é a fisioterapia pélvica. Você tem que melhorar, você tem que ter força, resistência, coordenação, bom relaxamento, porque o neopompoarismo são manobras. Então, para fazer essas manobras, você precisa disso, e disso e disso. Tem uma Então, etapa, não né, para ser adianta. Ah, eu feita, quero né? fazer o neopompoarismo, vou aprender, fazer o quê? O Ah, você tem que neopompoarismo contrair aqui e aqui. Vai saber? foi Você não tem criada, força? foi tipo assim, reformulado, né? Pelo que eu Sim, entendi, né? Por sim. exemplo, o neopompoarismo, ele pegou a pélvica mais o pompoarismo. O que que ele fez? O Latorre é um Gênio. profissional, né? Sim, Então, o que que ele fez? Ele já tinha toda a base, como ninguém, da sim. anatomia pélvica, e aí sim, aí ele jogou lá. Ele patenteou, ele tem a patente da Uhum. marca do Sim. neopompoarismo, né? Então, ele faz o neopompoarismo, mas ele tem toda a estrutura, ele sabe de tudo que acontece numa Sim. musculatura pélvica, né? Toda a estrutura anatômica, onde às vezes isso é um pouco confundido, né? Por aí. E eu sempre falo assim, os nossos pacientes, por exemplo, nós aqui, estamos nós cinco, a Francisca está ali escondidinha. Apesar de todas estarem
especializadas em atuar em todas as áreas da pélvica, é óbvio que a gente sempre se identifica com uma, com Sim, uma outra, área, né? Claro, uma área né? melhor, assim, que Né? te E se afunila ali para buscar estudar mais e mais. aprender Sim, mais, e estudar mais, né? É, eu, por exemplo, como vocês estão carecas de saber, eu gosto mais dos idosos, mais da área masculina, geriátrica. prócto, né? Então, essa parte, os meus pacientes, vamos dizer aí que são 70, 80% idosos, né? Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo profissional da saúde, profissional, fisioterapeutas, colegas fisioterapeutas, dando nomes aos nossos órgãos genitais que se transforma num palavrão. Verdade. Tá sem limite, né? Eu vejo o seguinte: o meu paciente idoso, se eu falar um palavrão daquele para o órgão genital dele, ele nunca mais vai olhar na minha cara. Ele vai embora, ele vai falar, essa Uhum. louca, essa depravada, ela É vai isso mesmo. embora. Já é difícil eles chegarem até a fisioterapia Exatamente. pélvica. E você chega lá e Imagina depara com isso, ele a vai falar, meu Deus. dificuldade que esse paciente tem de se deslocar, de se desprender de muitas coisas para estar ali, para estar buscando saúde. Aí, de repente, chega com um profissional que fala só palavrão, dá nome de tudo que é jeito, sabe? Então, assim, eu fico pensando, será que se meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó visse um profissional desse falando dessa forma, ele teria coragem de buscar tratamento? E por que Eu falar da acredito que não. sexualidade de uma forma vulgar, né? Por quê? Então, Por que que a assim, gente tem que introduzir um palavrão, tem que introduzir um nome exatamente. que não é Se é uma realmente o nome? coisa que faz parte da nossa E é naturalidade pilar de saúde, e né? é pilar de saúde, uma pessoa que tem uma Pronto. função sexual ruim, a vida dela está Tá toda toda bagunçada. bagunçada, sim. O É função, psicológico dela está ruim, sim, com né? certeza. Fisicamente ela está Sim. ruim. Então, assim, eu É acho tratar que com seriedade esse assunto, né? E eu vejo que, exatamente. infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente não está generalizando, né? Não, de Não, forma não é alguma. isso. Mas Mas a gente também não pode deixar de pode dar deixar de as falar. nossas ideias. Sim, eu acho que a gente tem que falar aquilo que é real. A Eu fisioterapia não tenho nessa. vergonha, não tenho Sim, mínimo receio de falar. Eu sou conservadora. sim, sim, com Eu certeza. trato saúde, eu dou nome ao pênis, à vagina, à vulva, ao ânus, enfim, é É isso. saúde, anatomia, né? Enfim. Essa é a verdadeira quebra de tabu, né? É Exato. É você verdade. ensinar o nome correto, você ensinar a pessoa sobre a sua anatomia e não você tornar isso vulgar, né? E aí eles invertem, né? Quebrar tabu é falar escrachadamente, sei lá, falar de um Exato. jeito meio vulgar. Quer falar vulgar? Vai falar vulgar, enfim, em outros lugares, outros ambientes, mas na hora de tratar de saúde, né? E aí nessa área, por ter muito, às vezes, preconceito, vergonha aí por trás, enfim, muitas coisas, né, misteriosas assim, aí acaba que muitas pessoas vão para esse caminho. Poxa, Chama mais atenção, sim. talvez, né? Não Sim. é tão lindo quando a gente pega uma pessoa idosa, super cheia de pudores, e você vai conseguindo mostrar para ela que ela tem. Tem pacientes que não sabem que tem, por exemplo, 3 orifícios, A mulher, né, no caso. não é? É Não verdade. sabe que tem ânus, tem vagina, e que tem uretra, não A sabe função, né, disso. de cada um. Não sabe que tem um músculo e que depende de um comando cerebral para mexer com aquilo. Então, assim, é tão legal quando você termina o tratamento que lá para uma senhorinha lá de 70, 80 anos, ela fala: Nossa, minha filha, hoje eu sei, hoje eu me entendo, hoje eu consigo perceber o meu corpo, hoje eu consigo ver quando tem alguma coisa de errado Tem comigo. dificuldade até de olhar, né? A gente pergunta. Sim, Você já Exato, se olhou no espelho? Ela, nossa, mas eu sim. acho tão feio, é esquisito. Fica E nervosa até de se sai de olhar, lá. né? não, e tem uns que não Não mesmo, olha. né? Às vezes, idoso. Eu já peguei paciente jovem, Jovens. super, uma educação, uma pessoa super estudada e tal, mas quando chega nessa área que você dá um espelho para ela olhar a sua intimidade, ela não tem coragem de Não tem olhar, tem coragem. vergonha mesmo e simplesmente recua. E aí é que a gente entra, né, com toda a nossa habilidade, com todo o jeitinho, mostrando que aquilo ali vai ser bom, que vai melhorar a vida dela e tal. E aí lá no final a gente consegue ter esse resultado. Eu acho isso assim muito bacana Sim. mesmo.
Verdade. É isso. E o resultado, a gente falando, né, dessa Sim. vulgarização da fisioterapia pélvica, a gente passa por situações que a gente nunca acha que vai acontecer. Uhum. Então, eu sempre sou muito solista, né? No Instagram, meu número fica lá nos meus posts, o link fica lá do meu WhatsApp. E aí, um rapaz entrou em contato comigo. E aí falava que queria fazer a fisioterapia, porque ele viu um post que eu tinha feito de ejaculação precoce. Entrou em contato, falou que tinha esse problema, que queria fazer o tratamento e e ficou conversando, perguntando, eu explicando, eu mandando áudio, né? Falando assim, não, tem que fazer por causa disso, disso e disso. No final, ele, ai, você consegue ver por foto se eu tenho problema? Porque eu tô achando que eu não consigo ter ereção, não consigo manter por muito tempo, eu tenho ejaculação precoce. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, é impossível avaliar alguém olhando foto por videochamada. Não tem como, a gente tem que fazer uma avaliação presencial, avaliação de força, resistência, saber se tem essa consciência do assoalho pélvico. No final, o homem me manda foto do pênis dele ereto. E aí eu falei assim, olha, aí já fiquei pé da vida, né? Fiquei brava, fiquei triste, chorei, falei assim, gente, aí minha ansiedade foi a mil. Falei assim, gente, eu não acredito que esse homem fez isso comigo. Aí eu falei, olha, ainda fui muito educada. Falei assim, olha, foi muito desrespeitoso, né, o que você fez. Eu já tinha falado num áudio enorme que não era possível avaliar por foto e você ainda fez isso. Ele vai procurar outro lugar para você fazer seu tratamento. Aí bloqueei, falei assim, gente, eu achei um absurdo. E Absurdo. assim, ali em momento algum ele estava buscando um tratamento. Não mesmo. Ele Já estava estava com outra intenção, né? estava buscando uma liberdade para ver o que que ela respondia, Se ela se desse ela ia dar abertura. Uhum, abertura, sim. né? Enfim. E assim, e nós temos que estar preparados para essa situação. Então, o que nos basta é nos dar o respeito, né? Sim. Deixar sempre muito bem claro, porque a coisa mais normal é a gente ver pênis ereto, né? Se a gente está trabalhando um paciente que tem ejaculação precoce, se a gente está trabalhando um paciente que tem priapismo, que ele tem aí 4 horas de ereção seguida, como que a gente não vai mexer com isso? A gente tem esse contato, mas é um contato puramente de reabilitação de função. Exatamente. Não é pensando E em é o que eu outras. falo para eles mesmo. Às vezes, né, pergunta, nossa, a senhora não fica. Geralmente as mulheres, as As pacientes mulheres mulheres perguntam perguntam, você fica com vergonha, de constrangida. atender um homem, né? Eu falo, não, de forma alguma. Para mim, eu vendo um pênis ou vendo o nariz e o dedo, para mim é a mesma coisa. Faz diferença. A gente está ali com a mesma finalidade. Tanto É a faz. área de A mulher, a reabilitação. criança, né? É dando direcionamento para cada coisa e deixando que todo mundo fique bem. Sim, Porque eles ficando bem, a gente também fica bem. Não é isso? verdade. Exato. Verdade. Mais alguma coisa, meninas? Então, O que mais? que mais? Que mais? Que mais? Acho que é isso, né? Assim, a gente. Gente, então é isso, né? Hoje foi a apresentação nossa, da nossa equipe. Então, provavelmente a cada 15 dias nós vamos estar com um episódio, cada dia com um profissional diferente, e a gente vai estar tirando dúvidas, a gente vai estar fazendo posts durante a semana, e já para ir as pessoas que tiver dúvida a respeito, a gente vai estar postando o assunto com o profissional específico, e aguardamos vocês para os próximos episódios do Serpcast. Até mais. Tchau, Gente, gente. até o próximo próximo. episódio.